Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, Meia Hora à Conversa. Eu sou o João Stanislau e vou estar convosco na próxima meia hora a conversar com o meu convidado de hoje, Tiago Moutinho, a quem te agradeço por teres aceito o meu convite. Eu e o Tiago, nós já tivemos alguns projetos em conjunto, desde logo um outro podcast e estivemos num evento, o Lado Bem do Futebol, de um projeto através da palavra, que é um projeto de cariz social e solidário. O Tiago, deixem-me dizer-vos, ele é uma das boas pessoas do futebol e ele não me pagou para dizer isto, portanto, eu estou à vontade. Mas vejam por vocês mesmos e, nesse sentido, Tiago, agradeço por teres vindo mais uma vez. E a minha primeira pergunta é mesmo quem é que é o Tiago Moutinho enquanto pessoa e enquanto treinador de futebol? Olá, João, viva! Agradecer também o convite. Para mim também é uma honra estar aqui contigo e conversar. Como disseste, nós já participamos em alguns projetos em comum e quando me convidaste, não, foi também recebi esse convite como uma honra e, portanto, um prazer enorme estar aqui a conversar contigo, estes 30 minutos. O Tiago Moutinho, quem é? Profissionalmente, o Tiago iniciou a sua carreira como jogador de futebol muito jovem, mas percebeu ainda cedo que não iria ter muito sucesso. Mas também desde pequeno sempre teve o sonho e a ambição de ser treinador de futebol e fui trabalhando para isso, fui-me preparando para isso, não só pela via académica, onde fiz a licenciatura em Educação Física e Desporto, no ISMAI, o mestrado em alto rendimento, depois 2 anos em Barcelona, no INEF, em conjunto com o Futebol Clube Barcelona, onde tive o professor o Paco Cerolo, que foi uma pessoa muito importante e que me influenciou muito na minha forma de ver o treino e de planear o treino também. Em paralelo também fiz um programa de doutoramento onde fiz 2 anos teóricos e defendi o DE, Diploma de Estudos Avançados, mas ainda não tive tempo para terminar a tese de doutoramento. E entretanto terminei o EFA Pro em 2018, portanto sou treinador UEFA Pro. E entretanto fui colaborando em alguns projetos como treinador de júniores do Valonguense, colaborei na formação do Vitória de Guimarães dos Afonsinhos, estive também no departamento de scouting aqui da região norte no União de Leiria, fazendo a análise e observação dos adversários aqui da região norte e também muitos jogadores que a União de Leiria pretendia na altura observar como possíveis reforços. E em 2011 surge o convite do Ricardo Sapinto para integrar a equipa técnica dele, e iniciei a carreira no Sub-19 do Sporting e depois aquele percurso de chegar à equipa A, nesse próprio ano. Depois um ano no Estrela Vermelha, não é? no Colosso Europeu Estrela Vermelha, na Sérvia. Depois 2 anos na Grécia, um no Ofi Creta e outro no Atrómitos. Regressamos ao Belenenses, onde conseguimos o feito histórico do acesso à Liga Europa, à fase de grupos. E no ano seguinte, depois surge um convite do Mr. Luís Castro, que esteve no Shakhtar e que creio que, não sei se é oficial ou não, mas creio que ele irá agora para o Qatar, para integrar a equipa dele no projeto China, no Shandong Lunã, numa academia brutal. Na altura eu não sei se era a primeira ou a segunda maior academia do mundo, com 31 campos de futebol, hotéis, restaurantes. Aquilo era uma cidade dentro de outra cidade. E o ano passado, na segunda Liga Espanhola, a convite do Rolando Lopetegui, para ser segundo treinador de um treinador espanhol, o Bolo, no Ponferradina. Agora, profissionalmente, à procura de uma oportunidade, de um projeto para liderar como treinador principal. É nesta fase em que estou. Como pessoa, o Tiago Moutinho é
uma pessoa que gosta de trabalhar, gosta de uma paixão enorme pelo futebol, e gosta sempre de evoluir no conhecimento, procurar sempre novos conhecimentos, novas oportunidades e também exigente no trabalho. E eu costumo dizer também que gosto muito de brincar. O brincar é a boa disposição, que é fundamental. Se conseguimos estas duas coisas, o trabalho e a boa disposição, a alegria no trabalho é fundamental. E acho que isso também é uma das mais-valias na minha forma de estar, na minha forma de ser. Mas e por aquilo que eu ambiciono e luto, e é esse o meu foco neste momento. E tu, apesar de seres natural do Porto, a verdade é que o teu primeiro contacto enquanto treinador é mais a sul e é logo pelo Sporting, como disseste. Como é que foi esse primeiro contacto logo num grande clube, num dos maiores clubes portugueses e por consequente, logo para um clube que está na primeira divisão? Foi, apesar de ser aqui do Porto, foi na altura quando, em 2011, quando vou para o Sub-19 do Sporting, esse convite, larguei tudo que tinha aqui no Porto praticamente e fui atrás dessa ambição e desse sonho que é estar no futebol e ser treinador de futebol. Um, e realmente o início no Sub-19 foi bastante bom. Nós acabamos por fazer a primeira fase do campeonato. E em fevereiro, creio, eu tenho ideia que é no dia 14 de fevereiro, acho que é, recordo-me, dia dos namorados, surge o Domingos Paciência, acaba por sair do Sporting e nós, portanto, vamos para a equipa A. Lembro-me que foi no início da semana e nessa quinta-feira tínhamos já um jogo para a Liga Europa contra o Legia de Varsóvia, 2-2, creio, o resultado 2-2. E portanto o impacto foi esse, foi chegar à equipa A, ter ali 2 dias de treino e viajar para a Polónia para jogar uma eliminatória da Liga Europa. Foram assim, as coisas aconteceram muito rápidas, como é normal acontecerem no futebol, mas foi engraçado. E depois chegar a um plantel com jogadores internacionais pelas seleções, com um campeão do mundo, o Anderson Polga. Foi um impacto grande, não é? Início de carreira e iniciar logo num staff e num plantel com essa riqueza e com jogadores internacionais e jogadores com um percurso enorme no futebol. Também foi uma aprendizagem, portanto, também beneficiei com esse dia a dia e com o partilhar do balneário com esses grandes jogadores, não é? Um dos pontos fortes dessa época do Sporting foi precisamente ter eliminado o colosso Manchester City. E na altura eu lembro-me que um dos jogadores do City veio dizer que não conhecia nenhum jogador do plantel do Sporting e um plantel que tinha tantos jogadores internacionais. Como é que vocês, enquanto equipa técnica, conseguiram lidar com essa motivação? Se os jogadores na altura ficaram desiludidos por causa de um dos jogadores de uma grande equipa dizer que não os conhecia, ou se então, não, nós vamos para cima deles, nós vamos mostrar que somos jogadores do Sporting Clube de Portugal. Os jogadores e o staff e toda a gente da estrutura já estava motivada por defrontar o City, não é? O certo é que o City, na altura ainda é, mas na altura era uma equipa de milhões, com jogadores com valor não só dentro do campo, mas fora do campo, enorme. E realmente todas as estratégias que nós usamos, e o City vinha de eliminar o Futebol Clube Porto, eu recordo-me disso também, não sei, de um total de 6-1 ou 6-2, não me recordo agora bem, mas vinha de eliminar o Porto, portanto nós já motivados estávamos. É certo que depois houve um jogador, e eu não sei se também alguém do staff técnico, que desvalorizou realmente o Sporting na comunicação social. Recordo-me perfeitamente de uma imagem de eles não estarem, terem ido à praia
terem passeado na praia, estarem na praia, assim, quase de férias. E realmente usamos todas essas estratégias, além da preparação do jogo, não é? Claro, e de visualizar muitos jogos do City e analisamos ao pormenor, que foi, penso também foi uma das chaves do sucesso, analisamos ao pormenor a eliminatória com o Futebol Clube do Porto e identificamos alguns pontos fracos do City e foi um pouco por aí que também conseguimos os eliminar, mas utilizamos essa estratégia de realmente de então vem cá, vem de férias, desvalorizar o Sporting, não nos conhecem, e é bom que no fim da eliminatória que nos passem a conhecer e foi isso que aconteceu. Mas valorização também hoje em dia usamos essas estratégias também para nos automotivar ou ainda mais motivar os jogadores e criarem um bocadinho também o sentimento de revolta e de querer mostrar realmente quem éramos. Claro. E depois da tua passagem no Sporting, onde, salvo erro, ficas mais uma época, uh, Sim, segues para o estrangeiro, onde fizeste praticamente o percurso todo do resto da tua carreira até agora, exceto um ano que estiveste no Belenenses. Na altura, porquê a saída para o estrangeiro? E quais foram as maiores diferenças? E também, como é que é o passo de uma pessoa que e se calhar não foi bem assim, mas aquilo conhece o teu percurso, sempre viveu em Portugal, dar um passo para de repente passares a ser imigrante, não é? E dires à tua e fazer o teu percurso profissional no estrangeiro, como é que é, não só um, o aspecto de técnico, tático, a capacidade de evolução da carreira, mas também as mudanças a nível pessoal, porque foste para um outro país, com um outro clima, uma outra cultura, e isso tudo pesa, não é? Como é que foi essa experiência? Inicialmente, quando nós, depois do Sporting, iniciamos o ano seguinte, não é? E depois acabamos por sair e surge o convite do Estrela Vermelha da Sérvia e fomos. Na altura eu ainda estava como treinador adjunto, portanto foi um convite feito ao treinador principal e acabamos por ir. Mas é verdade isso, eu olhando para trás já tive a felicidade de ter estado na Sérvia, na Grécia, na China, na Espanha e realmente são, além de contextos competitivos diferentes, são culturas diferentes e isso, o facto de nós conhecermos essas culturas, de nos integrarmos, de nos adaptarmos a elas, faz com que as coisas se tornem mais fáceis e faz com que também o treinador português seja reconhecido por isso, pela capacidade que tem de se adaptar a culturas, de, de ultrapassar os desafios, os obstáculos que essas culturas te colocam. Ao longo da minha carreira foi um pouco isso, essa aprendizagem diária que foi em culturas diferentes, quer na Sérvia, agora falando um pouco mais na área do futebol, na Sérvia, encontrar equipas ou encontrar uma equipa onde o individual era o mais importante, não existia muito o coletivo, onde o jogador sérvio, para se sobressair, para chamar a atenção de outros clubes europeus, de outras ligas europeias de renome, tinham que se evidenciar primeiro eles próprios, portanto, através da qualidade técnica individual. E, portanto, foi uma primeira grande batalha foi essa, foi tornar o jogo mais coletivo. Na Grécia, um pouco mais, na altura, o profissionalismo. Não quer dizer que não sejam profissionais, mas o foco era outro e, portanto, também foi um pouco por aí, tornar as coisas mais profissionais, mais focados na tarefa. Na China, uma diferença brutal, enorme, e desafios, quer a barreira linguística, quer a cultural, a comida, tudo isso, mas é também ver isso como um desafio e de superá-lo e até vê-lo um pouco como piada, não é? Como uma coisa engraçada, ok, temos aqui estes desafios, vamos superá-los, e vamos nos integrar na cultura. Eu costumo dizer que mudar comportamentos e não mudar culturas é um erro que às vezes alguns treinadores cometem e não podem cometer, porque a partir daí
tem tudo para correr mal. Não vou para a China e não vou obrigar os jogadores a comer de talheres, não é? Ou em Espanha não permitir os jogadores que façam a cesta. Mudar comportamentos ou fazer ver com que alguns comportamentos possam ser mudados para tirar o máximo de rendimento da equipa, mas não mudar culturas. E Espanha é uma experiência também muito boa. Fiquei muito surpreendido com a qualidade do futebol, com a qualidade da organização do futebol espanhol, e estamos a falar de uma segunda liga, mas fiquei muito surpreendido com a dimensão que tem, com os estádios sempre na altura, antes da pandemia, estádios com 25, 30 mil pessoas cheios, muito bem organizados, jogadores de muita qualidade. Portanto, todo este, olhando um pouco para trás, todo este meu percurso fora e também vejo-me preparado para continuar a trabalhar fora, porque essa capacidade de adaptação e de aprender a cultura, de me integrar na cultura, acho que é fundamental para o sucesso de um treinador. E tendo tu já viajado bastante e tendo já visto várias competições em diferentes países e em diferentes continentes, como é que é o nosso futebol em comparação com aquilo que viste lá fora? E mesmo uma análise técnico, tático, em termos intensivos, físico, como é que é o nosso futebol? Eu acho que nós, em Portugal, também muito por culpa dos treinadores portugueses e da formação de treinadores que nós temos aqui, somos treinadores muito mais ligados à estratégia, muito mais ligados à organização da equipa, tática, organização em todos os momentos do jogo, e privilegiamos muito isso. E, portanto, muitas vezes temos jogos que se acabam por encaixar, porque as equipas estudam-se muito, sabem os seus pontos fracos, sabem os pontos fortes do adversário, e os jogos acabam-se por encaixar muito, acaba por haver aqui um estudo e, portanto, há um encaixe tático e acaba um pouco por haver essa riqueza tática, mas os jogos não são tão partidos, não são tão se calhar espetaculares em termos de ocasiões de golo, de jogadores a chegarem às zonas de finalização, de oportunidades, e, portanto, mesmo do número de golos, como vi, por exemplo, em Espanha, na segunda liga, ou até na Grécia. Mas eu vejo isto como uma mais-valia nossa, treinadores portugueses. Não estou a dizer que os jogos são mais feios, não, há uma mais-valia do treinador português e as equipas são mais organizadas, mais estruturadas, e o lado estratégico, que muitas vezes acaba por decidir o jogo, aqui em Portugal não é um ponto-chave também, e isso nota-se no jogo. Essa é a grande diferença que eu vejo daqui de Portugal para fora, é esse lado estratégico, que muito por culpa do treinador português e pela sua formação como treinador de futebol. Mas achas que tu estavas a dizer isso e até pegando já um pouco para o tema do europeu, hum, nós somos apelidados muito pelo adepto comum que fomos uma seleção demasiado defensiva. Tu achas que o treinador português privilegia muito mais essa situação, o rigor tático, a questão de defender melhor para depois atacar, ou simplesmente é assim, e é das características que temos dos jogadores que estão cá em Portugal? Eu acho, e dando uma opinião sobre a seleção e sobre o seu percurso no europeu, cada treinador tem a sua estratégia, a sua forma de planear o jogo e de preparar o jogo. O Fernando Santos foi campeão europeu e, portanto, de uma forma, e tenho a ideia que este ano seria uma continuação de tudo aquilo que foi feito, com os jogadores diferentes, mas a mentalidade e a ideia de jogo e a preparação para o jogo deu-me a ideia que foi uma continuação daquilo que tem vindo a ser feito. Portanto, como o próprio Fernando Santos disse numa conferência de imprensa, que iria morrer com as suas ideias. Portanto, é um treinador de ideias e que irá morrer com as suas ideias. E bem, e não digo que bem, e não digo que mal. Agora, a ideia que eu tenho, e tentando fazer um comentário mais resumido, a ideia que eu tenho é
olhando para uma seleção em que há pouco tempo de treino, mas olhando para uma seleção em que maioritariamente é constituída por jogadores que estão em clubes habituados a assumir o jogo, habituados a ter uma percentagem elevada de posse de bola, de ter uma mentalidade ofensiva, de ser de equipas de pressionar alto para conquistar a bola perto da baliza do adversário. E estamos a falar de jogadores que estão no Liverpool, no Manchester City, no Manchester United, na Juventus, no Paris Saint-Germain, no Borussia Dortmund. Surpreendeu-me um pouco depois o comportamento na seleção ser outro. Ou seja, se nós tivéssemos jogadores habituados a estar em clubes em que realmente estavam mais habituados a estar baixo, a esperar pelo adversário, a esperar pelo adversário, era uma coisa. Agora, a ideia que eu tenho, e na minha opinião sincera, é que com estes jogadores e que estão habituados a estes comportamentos, para assumir o jogo, para assumir o risco, tenho ideia que no europeu não aconteceu isso. E falando deste último jogo na Bélgica, contra a Bélgica, foi realmente uma segunda parte, penso eu, já a esse nível, não é? Fica sempre aquela ideia que poderíamos ter, anteriormente, podíamos ter estado a esse nível ou preparado o jogo dessa forma. Em que o Fernando Santos mexeu bem na segunda parte, por mera infelicidade não conseguimos empatar o jogo. Mas acho que foi um bocadinho por aí, pelos comportamentos que os nossos jogadores estão habituados e que no europeu não tiveram ou não usaram esses comportamentos que estavam habituados nos clubes. Mas já agora, e antes de entrar no europeu, eu tenho de fazer esta pergunta porque disseste que os treinadores são diferentes. Querendo tu começar uma carreira como treinador principal, como é que tu definias como treinador? Se bem que eu sei que não há dois jogos iguais e que, obviamente, mesmo um treinador de um colosso europeu não prepara todos os jogos da mesma forma, mesmo que sejam todos os jogos para ganhar, não é? Porque não se prepara o Manchester City, não vai jogar com o Liverpool da mesma forma que vai jogar nas primeiras eliminatórias da taça. Portanto, é normal. Mas como é que, em traços gerais, como é que te definirias como treinador? Eu estaria a mentir, e acho que qualquer treinador estaria a mentir, que a ambição ou que as suas equipas, ou que não gostariam que as suas equipas não fossem equipas que dominassem o jogo, que dominassem todos os momentos do jogo, que estivessem bem preparadas para esses momentos do jogo. Equipas organizadas, equipas com domínio do jogo, domínio da posse de bola, com muitas ocasiões de golo, com muitos jogadores em zonas de finalização e também com os equilíbrios defensivos bem feitos. Portanto, seria uma equipa perfeita e todos nós, os treinadores, gostam, e eu não fujo à regra, que gostaria e que as minhas equipas fossem assim. Mas também, por outro lado, a minha experiência também, temos que conhecer bem as características individuais dos jogadores que temos que conhecer bem o contexto competitivo onde nós estamos, temos que conhecer bem o país onde nós estamos, e tudo isso vai influenciar depois a tua forma de jogar ou o teu modelo de jogo e a tua forma de ser como treinador. O que eu quero dizer com isto, claro que eu gostaria, como disse inicialmente, uma equipa que dominasse o jogo, mas poderei não ter jogadores para isso. E portanto, o que é que iria acontecer aqui? Iria estar a querer que a minha equipa jogue de uma forma e depois não joga, e depois iria andar a insistir nisto e não terei resultados. E eu acho que um treinador tem que ter essa capacidade de perceber, de mudar, até porque o modelo de jogo nunca é fechado, tem que ser aberto, tem que ser sempre alterado quando tiver que o ser. E por isso é que eu há pouco falava do Fernando Santos ter dito, e já ouvi um outro treinador que dizia que morrer com as ideias, e eu não gosto muito desta expressão, nem porque eu acho que o morrer com as ideias depois acabamos por morrer, não é? Quer dizer que as coisas depois não estão a correr bem e não vão mesmo acabar bem. Portanto, acho que um treinador tem que ter essa abertura de perceber, de ser pragmático, de perceber que se calhar não tem jogadores para jogar de uma determinada forma e perceber essas características individuais para tirar o máximo de rendimento coletivo da equipa. E eu vejo-me um pouco isso, eu vejo um pouco um treinador que com essa capacidade de leitura para dentro das qualidades que nós temos, das capacidades que nós temos, e a partir daí tirar o máximo de rendimento de todos, deles, sempre em prol do coletivo.
De liderança, não sou ditador, não sou autoritário. É preciso, claro, que um treinador tem que ter respeito e tem que ser respeitado, mas gosto de uma liderança sempre de delegar, de ouvir, de escutar, de conversar, de juntos todos opinarmos e percebermos o que é o melhor para o clube. Sou muito interventivo, gosto muito no treino de estar por dentro do treino interventivo, de corrigir, de melhorar, de procurar sempre também com eles, ou através de vídeo, ou através de conversas, sempre melhorar. Gosto de ser muito positivo no discurso, nunca aquele discurso de estás a fazer mal, não é assim. Não gosto muito de falar do não, do errar, gosto de fazer o que é que nós podemos fazer para melhorar. Ok, isto está bem, mas podemos fazer melhor, e portanto parto um bocadinho por aí e de sempre proporcionar, e aqui fazer a ponte para o europeu, de coletivos fortes, de equipas fortes, de um compromisso e união forte, que acho que isso é fundamental, de um líder que também seja sociais, e competências sociais não é palmadinhas nas costas, nem irmos jantar fora ou irmos ao paintball, aos cards, não, mas haver também qualidade do processo, os jogadores também admirarem o treinador pela sua capacidade de liderar o treino, de planear o treino, a qualidade de exercícios, do treinar, não treinar por treinar, não é? Treinar para melhorarmos a nossa forma de jogar, e portanto acho que parte daí. E a ligação para o europeu é isso, é o coletivo cada vez mais forte, unido, e nós vimos uma Itália e uma Inglaterra que realmente chegaram à final não só pelas suas qualidades individuais, por jogadores que têm uma qualidade técnica individual também acima da média, mas muito por aquilo que foram demonstrando ao longo do europeu, desse compromisso, dessa união e desse espírito forte de vitória através das mãos dadas e da coesão, que eu acho cada vez mais importante. Isso não é fácil, isso às vezes as pessoas pensam que é fácil conseguirem, mas para mim até é mais difícil do que às vezes conseguirmos alguns comportamentos padrão, por exemplo, em organização ofensiva. Para mim é mais difícil às vezes essa questão da união e do compromisso de todos. E já que falaste aí no Euro, e eu acho, na minha modesta opinião, que Roberto Mancini é um dos responsáveis por ter levado a Itália a ser vencedora desta edição do Euro. Achas que a Itália foi uma justa vencedora por aquilo que produziu e depois de não se ter apurado para o Mundial, vem ganhar em casa da outra finalista da Inglaterra, e com todo o mérito e com jogadores a imporem-se, ou achas que foi momentos de brilhantismo em alguns momentos e aquela sorte que não é sorte nos penaltis, quer na meia-final, quer na final, que acabaram por ditar que a Itália levasse a taça? Olha, eu deixa-me dizer-te que eu acho muito justo, quer a Itália, quer a Inglaterra terem chegado à final. Acho que foram as equipas que menos erros cometeram, foram as equipas que durante a fase de grupos não perderam, equipas que menos golos sofreram, e portanto, e que eu acho que praticaram um excelente futebol, um futebol coletivo, no verdadeiro sentido da palavra coletivo. Foram equipas. Um pouco a imagem também da Dinamarca, e da Espanha também, estamos a falar das equipas que chegaram às meias finais. Eu gostei muito da Espanha, porque não só pelo coletivo, mas pela uma nova forma de jogar, muito atrativa, muito ofensiva, que mudou um pouco aquele paradigma anterior da seleção espanhola, e gostei muito, e acho que o Luís Henrique está a fazer um excelente trabalho à frente da Espanha, e tenho a certeza que a Espanha irá conquistar títulos. Jogando assim, irá conquistar também um grande título no futuro. A Itália, eu lembro-me do primeiro jogo da Itália, lembro-me de comentar isso, que nos primeiros minutos há um corte, não sei se Bonucci ou do central, creio que é o Bonucci, há um corte, e quase toda a equipa foi lá festejar com o Bonucci o corte como se fosse um golo. E são estes pequenos pormenores que muitas vezes não se treinam, que vêm de ti, vêm do grupo, e que começas a identificar, não, há aqui realmente um compromisso muito forte entre todos. Portanto, eles estão aqui para
para se ajudarem uns aos outros e para ganhar. Eles estão aqui para ganhar. E, portanto, e depois com a qualidade técnica e individual que tem muitos jogadores de qualidade, uma equipa que o Mancini preparou-a muito bem, uma equipa com processos simples, mas eficazes, eficientes, com uma estrutura sólida, defensiva bastante sólida, não é? Com uma linha defensiva e um guarda-redes que realmente estiveram a um nível fantástico, e tiveram a lesão do Spinazzola, né, que também isso tornou, a determinada altura, como mais uma motivação para realmente ganhar o jogo e para dedicar essa vitória, como eles próprios disseram. E eu acho que é uma justa vencedora, e o Mancini tem essa responsabilidade clara, tremenda, da reestruturação que fez no futebol italiano, de não irem a um Mundial, uma coisa se calhar impensável, e no Europeu vencerem, e eu acho que é extremamente justo. E nós olhamos para a seleção italiana e não temos assim, se calhar, nenhum jogador que será ou poderá ser bola de ouro, ou que seja um jogador tecnicamente acima da mediação, mas ao nível de um Messi, de um Cristiano, de um Neymar, não identificas nenhum jogador, e realmente foi o coletivo que se superiorizou a tudo, que teve um adversário, uma Inglaterra que também forte pelo seu coletivo, mas que realmente com jogadores com qualidade individual também fantástica, e muitos, e nós olhamos para a Inglaterra, eu ontem olhava para o banco da Inglaterra e víamos o Sancho, víamos o Rashford, víamos o Bellingham, víamos o Foden, víamos tantos jogadores que se calhar seriam titulares de outras seleções, não é? Com qualidade para estarem lá dentro, para jogarem, e acabou a Itália, penso eu, pelo compromisso e nos penaltis, que realmente os jogadores. Teríamos aqui outra discussão, engraçado, não é? O Southgate fazer a substituição para marcarem os penaltis. Eu acho que nos penaltis, João, é muito fácil depois falarmos depois de acontecerem as coisas, não é? Se vamos imaginar que a Inglaterra tinha vencido o europeu, estávamos aqui a falar com o Southgate muito bem, que tinha colocado dois jogadores que se calhar, não sei, mentalmente estariam mais frescos, em termos de não estavam em estado de fadiga, jogadores que estão habituados a marcar penaltis nos clubes, portanto poderíamos ir por aqui, mas como não, agora criticamos que se calhar jogadores, já ouvi dizer, também li hoje que se calhar eram jogadores que não estavam, como se costuma dizer, estavam um bocadinho na azia por não terem jogado, e portanto marcar o penalti se calhar não estavam mentalmente bem. Não sei, hoje em dia pode-se usar muitas coisas, mas eu acho que não é, os penaltis não são sorte, não é lotaria. Do ponto de vista do jogador, é ter a capacidade de realmente, num estado de stress e de pressão enorme, ter a capacidade de discernimento para marcar um penalti, marcar bem. E o guarda-redes também, o estudo que faz ou que fez, os guarda-redes têm as suas estratégias, já conversei com vários guarda-redes, estratégias diferentes, todas elas interessantes e todas elas eficazes quando realmente defendes mais penaltis que o guarda-redes adversário e vences. Claro. Olha, nós devíamos, e era bom que continuássemos aqui mais meia hora. Infelizmente, o tempo não dá para tudo. No entanto, eu tenho uma rubrica aqui no meu canal, que é o tempo de compensação. São perguntas rápidas que eu queria também, respostas rápidas. Vamos a isso? Ok, muito bem, vamos. Tempo de compensação. Vamos. Tempo de compensação. Então, olha, tendo terminado a Copa América, que eu acho que também acompanhaste, e o Sim. Euro, houve algum jogador que tenha surpreendido, e obviamente aqui Cristiano Ronaldo, o melhor marcador, o Messi, o melhor jogador da prova da Copa América, mas esses jogadores já não surpreendem, não é? Nós já esperamos coisas estratosféricas dele, não é? Portanto, qual foi aquele jogador que não conhecias, ou que conhecias menos, e que te surpreendeu por algum aspecto? Olha, eu gostei muito do Phillips da Inglaterra, gostei muito, não o conhecia bem na seleção, mas acho que teve essa personalidade e esse caráter para ser um jogador fundamental no equilíbrio da equipa, quer com e quer com bola. Gostei muito dele e acho que também foi um jogador importante. Agora, ele surpreendeu-me. Eu tenho que falar da Itália, surpreendeu-me essa. Eu gostei muito de Chiellini, eu gosto muito de Chiellini. Não é, se calhar não pela qualidade dele dentro do jogo, não é?
mas tudo aquilo que há à volta dele, a descontração, aquele momento na Espanha, na decisão dos penaltis, essa descontração, que transmite aos outros jogadores, que depois vai influenciar, se calhar, na marcação de um penalti, e isso é importante. E o Chiellini, para mim, acho que foi, para mim, este europeu, o jogador que quando daqui a uns anos falar do europeu, vou falar do Chiellini, é o jogador que me marcou. E Na Copa América, dois jogadores, o Luís Dias, que acabou por ser um jogador que aqui não jogou tanto, mas que faz uma Copa América brutal, fantástica, e claro, o Messi, porque o Messi, pelo que é, nós estamos habituados a ver o Messi, eu nunca tinha visto o Messi alegre, feliz na seleção. O jogo acabou, foram todos ter com o Messi foi ao ar, portanto ali havia uma admiração e havia uma vontade também de todos de vencerem a Copa América para o Messi, brutal, e acho que foi o coroar merecido de um jogador de outro planeta. E informaste agora, mais para o teu plano pessoal, que tens o objetivo de ser treinador de futebol. Não te vou perguntar se já andas em contactos ou não. Aquilo que eu te vou perguntar é se preferes um projeto em Portugal ou no estrangeiro. Olha, de ser treinador, de voltar a ser treinador principal, esse é o meu objetivo. Alguns contactos, nada ainda em concreto, mas alguns contactos, alguns murros no estômago, não é? Como se costuma dizer, algumas quedas, mas estamos aqui para nos levantar e não desistir. Eu procuro essencialmente um projeto que seja sério, um projeto que me permita a mim poder ajudar e com que o meu trabalho seja reconhecido e seja valorizado. O que eu quero dizer com isto é que há alguns projetos em que depois há alguns fatores externos que não permitem muitas vezes o treinador ser ele ou ter a capacidade para liderar o processo e para fazer a diferença. E portanto o que eu neste momento ambiciono, quer em Portugal ou quer fora, mas essencialmente um projeto que me permita realmente que as pessoas me conheçam, mostrar o meu valor e depois tenho a certeza absoluta que será para voar e para outros projetos que tenha essa sorte também que é preciso e que tenha essa oportunidade. Claro que sim. E eu sei perfeitamente a tua capacidade, que é muita, mas para quem não conhece, para além de ouvir esta nossa conversa, eu recomendo também a irem visitar o site do Tiago Moutinho, tiagomoutinho.pt, onde encontram toda a informação e o percurso que fez até ao momento. Infelizmente, nós não temos tempo para mais. Tiago, muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado por teres vindo. A todos os que assistiram, espero que tenham gostado. Já sabem, há sempre um novo episódio todas as segundas-feiras às 21 horas, mas para não se esquecerem, é só subscreverem, ativarem o sininho e depois, por fim, obviamente, como a conversa foi muito boa, deixem like aqui no vídeo, que é uma grande ajuda. Muito obrigado a todos. Ok, obrigado e boa sorte, João. Boa sorte para o projeto, está bem? Tá, obrigado.